Nós estávamos aguardando um técnico, mas na ausência dele a gente tem um técnico dentro do curso da Psico que auxilia aí. Para quem não conhece, eu sou a professora Vanessa, estou no curso da Psico há um ano e tive a alegria e a honra de, junto com a gente tem, claro, muitos desafios, ao Dia da Psicóloga e Psicólogo. Podendo marcar esse dia alusivo, as festividades, as comemorações dos seus 60 mais um, né, 61 anos, né, Rafael, da psicologia. Acho que também é importante a gente dizer, não sei se a gente tem mais algum outro curso aí que eu não tenha dito, assim, tem mais algum outro curso, pessoal? Pelo menos 3 cursos, né? Então, de poder marcar essa psicologia, que também é uma psicologia que vem se fazendo e se refazendo durante essas décadas, né? Uma psicologia que se propõe a dialogar com diferentes áreas do conhecimento, uma psicologia que se abre para os seus mais diversos espaços de atuação e não somente, né, para uma psicologia clínica que a gente tinha nos primórdios, né, da sua constituição. Então, a Vanessa também já lembrou uma psicologia que também possa acessar essa diversidade, essa pluralidade de pessoas nos mais diversos cantos e localidades onde elas se situam. Então, aqui a gente também está falando de uma psicologia situada, né, de uma psicologia que se coloca em diálogo com as especificidades, com as diferentes realidades que vai estar encontrando. É uma psicologia que também faz, né, Rafael, a gente conversava um pouquinho, uma afirmação forte dos direitos humanos, né, e de uma saúde que se quer ampliada e que se quer que todas as pessoas possam usufruir de um bem viver. Então, aqui também fica um convite para as pessoas que estão fazendo a sua formação em psicologia, mas também de outras áreas. Vou olhar para o professor Cristiano, da Sociologia, que logo vai ter um curso também, né, de Ciências Sociais aqui na FURG, de uma psicologia que vai dialogando e tecendo a sua construção nesse diálogo com diferentes saberes. E aqui fica o convite também a vocês desse compromisso, né, de continuar tecendo a história de uma psicologia que esteja implicada, que esteja situada, que esteja comprometida, né, com os desafios muitos, porque sabemos que são muitos os desafios que a gente também se coloca aí para enfrentar enquanto profissão. Então é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa diária, né, e que cada uma e cada um de nós aqui, também com bastante vivacidade, diria eu, e bastante sensibilidade, se coloca em prol nessa caminhada. Então, queria também agradecer a presença de vocês, né, e a presença não só hoje nesse espaço, mas a presença e a fortaleza, assim, né, de levar adiante essa psicologia que se desafia a se repensar, a se criticar, a se reformular a partir dos desafios do seu tempo. Um agradecimento também a essa parceria com o pessoal da pós-graduação, o nome da professora Simone, professora Daniela, que estão aqui também. É muito bom para a gente, enquanto curso, também ter essa possibilidade de tecer relações que depois seguem, né, na pós-graduação. Um agradecimento também a esse coletivo que organizou esse evento, né? É muito importante que a gente tenha, né, esse diálogo de poder tecer com professores, com o grupo, com o pessoal do CA, né? Acho que vou nomear o nome do Maurício, mas de todos os estudantes também, para que esse encontro fosse possível, né? Porque isso também é fazer formação em psicologia, a gente romper ou ir para além dos espaços da sala de aula e propor esse diálogo mais ampliado. É uma fala breve, né? Então uma saudação inicial aqui para desejar que a gente tenha um excelente encontro de conversa, de diálogo, de debate e passo para a professora Jerusa, né, para poder seguir aí para a fala da coordenação. Obrigada, gente.
noite. Tá? Queria também fazer uma saudação inicial aí para todo mundo que está aqui com a gente. É muito legal, assim, muito bom, né, ver esse auditório aqui quase cheio, né? Acho que só nas inscrições aí Maurício estava falando que superou a capacidade do auditório, né? Então que venham mais pessoas, que a gente tenha mesmo um auditório lotado, né? Depois de um tempo aí que a gente já tem turmas aqui na psicologia e na FURG que vão lembrar, né, do tempo que a gente ficou também fechado, né, em isolamento social, né? Então eu acho que é bem importante também a gente marcar a presença aqui nos espaços da universidade, né? E um encontro como esse também coloca, né, a gente para pensar na nossa formação em psicologia, né? Essa formação que é comprometida também com a pós-graduação, então também faço, né, um agradecimento aqui à presença das colegas, né, a coordenadora e a coordenadora adjunta da pós-graduação, a Simone, a professora Daniela, aos colegas que estão aqui, a professora Tainá, o professor de Sociologia, né, o professor Cristiano, e claro, em especial também as nossas colegas, né, que vão compartilhar aqui a fala, né, um pouquinho das suas experiências, e ao Lucas e a Tchelle, que também, né, vão estar aqui no evento conosco. Então é uma satisfação bem grande, assim, acho que enquanto coordenação, né, eu e Rita estamos tentando fazer um trabalho, assim, bastante articulado, né, de se colocar, né, enfim, acho que o Maurício até brincou ali quando a gente chegou, né, uma ouvidoria, enfim, mas é isso, assim, acho que a gente tem tentado escutar cada vez mais, cada uma aqui no curso, e também os colegas, né, então todo mundo que está aqui hoje, para esse encontro acontecer, foi um coletivo de pessoas que se mobilizou já há algum tempo, em algumas reuniões, a gente vem conversando, debatendo sobre isso, para hoje ser possível esse grande encontro, né? Que a gente espera, assim, que seja também o início de atividades desse segundo semestre de 2023, mas que seja também um pontapé inicial aí também para a gente não só começar bem o semestre, mas que tenham outros encontros como esse, que professores, né, que puderam ter um pouco, né, uma experiência fora aqui da FURG, né, num outro espaço, em outras universidades, venham compartilhar aqui com a gente, né, enfim, as suas experiências lá também, né? Então isso é bem importante, acho que enquanto curso, e sigo, né, a gente fica à disposição, enfim, enquanto coordenação de curso, né? E só para avisar também, acho que o Maurício deve falar isso depois, mas, né, tem listas aí de presença, né, de frequência, enfim, para que depois vocês possam usar como certificados, enfim, declarações, tá? Então ficamos à disposição, fico muito feliz, como eu já falei, agradeço aí a presença, né, de cada uma aqui no auditório, em especial quem vai estar aqui com a gente, quem organizou esse evento, aos estudantes também, que sem os estudantes não é possível uma universidade, né? Então também marcar a presença de todo mundo que está aqui vindo estudar, né? Todo mundo sabe das dificuldades aí que é estudar numa universidade, ainda que seja pública. A gente sabe que cada vez tem, nesses últimos anos aí, pouquíssimos investimentos, quase uma destruição da universidade pública. Então eu acho que ocupar esse espaço aqui também é mostrar a força desse curso e, né, na verdade, assim, em integração com os demais, porque o curso de psicologia também não funciona sozinho, né? Ele tem várias disciplinas também em outros cursos, e isso também a gente precisa marcar, isso também é fazer psicologia, tá bem? Então, muito obrigada aqui pela fala, e eu vou passar então a palavra, né, ao colega aqui, Rafael, que vai falar também as suas palavras iniciais. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer inicialmente a professora Vanessa, a professora Rita, a professora Jerusa e a toda a organização do evento, né, ao CA, aos estudantes, a todo esse coletivo que organiza essa noite e que nos propicia, né, esse espaço de encontro, de debate, de diálogo tão importante para a psicologia. Primeiramente, para me apresentar um pouquinho para vocês, eu me chamo Rafael Carneiro, estou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Estamos na gestão há um ano, né? Assumimos em setembro do ano passado. Trago aqui o abraço da nossa presidenta, Miriam Cristiane Alves, do nosso vice-presidente, Edemiel de Santana Júnior, e de toda a gestão do conselho a qual eu faço parte. Sou uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, milito nos movimentos sociais das pessoas com deficiência, conselhos, associações, uma série de atividades dentro desses movimentos sociais
e que procuramos articular cada vez mais com outros movimentos, né? Nossos movimentos sociais viveram uma época muito difícil nos últimos anos e por conta disso estão extremamente fragilizados, e nós buscamos essa articulação com outros movimentos, com outras áreas, para que possamos nos fortalecer. E por isso também eu aceitei o desafio no ano passado de compor a gestão do Conselho Regional de Psicologia. Bem, nesse dia da psicóloga, do psicólogo, né, que foi o 27 de agosto, que por coincidência é meu aniversário, né, eu fui descobrir, inclusive, que 27 de agosto era o dia do psicólogo depois que eu já estava na graduação, né, então foi uma feliz coincidência, e que me faz me identificar ainda mais, né, com a psicologia. A psicologia, que comemorou 60 anos no ano passado, e que nós tivemos uma série de atividades alusivas, né, aos 60 anos, né, esse ano já completando os 60 mais um, como disse, né, a professora Rita, é uma psicologia completamente diferente daquela que se iniciou no nosso país, né? A psicologia teve a sua lei de promulgação em 27 de agosto de 1962, viveu né, também a época da ditadura militar, viveu nesses 60 anos uma série de transformações, né? A psicologia se reinventou nesses 60 anos. A nossa profissão, ela sempre teve, de certa forma, uma atuação elitizada. A gente sabe que na história da nossa profissão poucas pessoas tinham acesso à psicologia, né? E geralmente aquelas pessoas mais privilegiadas. E nós buscamos, principalmente nesses últimos anos, romper com essa elite, né, da psicologia, trazendo uma psicologia pautada nos direitos humanos, trazendo uma psicologia pautada na diversidade, na pluralidade, uma psicologia que seja antirracista, antimachista, anticapacitista e que possa romper com os preconceitos existentes na nossa sociedade. Uma psicologia que possa, de fato, chegar à nossa sociedade, que possa chegar a todas aquelas pessoas que precisam da psicologia. E é esse olhar que a nossa gestão do Conselho Regional de Psicologia quer trazer para vocês nessa noite e quer trazer durante os nossos anos de gestão. Nós buscamos também, na nossa gestão, a descentralização. Muitas vezes a categoria reclama, né, da falta de proximidade com o CRP, com o Conselho Regional de Psicologia, e muitas vezes com uma certa razão, porque existe uma centralidade nos processos, uma centralidade em Porto Alegre, uma centralidade também do pensamento, muitas vezes, mas nós precisamos romper com esse processo, e todos nós precisamos romper com esses processos, nos aproximando do Conselho, vocês já como estudantes tendo essa proximidade, acompanhando o trabalho do CRP, vendo no CRP muito mais do que um órgão punitivo, como muitas vezes, né, nós somos ensinados a ver ao longo do tempo, mas vendo no CRP um órgão representativo, um órgão que sim fiscaliza, e esse é um dos papéis do Conselho Regional de Psicologia, do sistema conselhos, formado pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal, mas também um órgão de regulamentação, de orientação e também de uma representatividade política da profissão, trazendo dentro dessa representatividade política toda a diversidade da nossa profissão. E é isso que a nossa gestão também traz. Nós fizemos uma reunião no ano passado, não foi no ano passado, foi no início desse ano. Nós estivemos já, a
nossa gestão do CRP esteve participando da Feira do Livro aqui da FURG, trazendo um evento da luta antirracista, trazendo a gira poética, um evento alinhado, né, com a temática da feira. E durante a nossa articulação para esse evento, nós nos reunimos com a professora Débora Amaral, diretora de Arte e Cultura aqui da FURG, e ao descrever para a professora Débora a nossa gestão do conselho, ela fez uma afirmação que foi muito marcante para nós enquanto gestão e que a gente procura trazer nas nossas falas. É uma psicologia com gente de verdade. E é isso, acho que esse é o espírito da nossa gestão. A psicologia com gente preta, com gente indígena, com gente LGBT, com gente com deficiência. Uma psicologia que busca representar a diversidade da nossa sociedade, com as mais diferentes formas de ser, com as mais diferentes características. Isso vai muito além dos conselheiros, das conselheiras. Isso vai no nosso processo de gestão, né? A luta que nós trazemos enquanto pluralidade, enquanto diversidade, é um marcador da nossa gestão. É a luta antirracista, é a luta anticapacitista e é a luta para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais igualitária, justa, inclusiva. E a psicologia tem esse papel. Um papel para a categoria e um papel para a sociedade. Nós precisamos fazer uma psicologia que considere toda essa diversidade, que considere todas essas formas de ser, todas essas características. E para isso nós precisamos da descentralização, não só da atuação, mas também do pensamento. Nós precisamos voltar o nosso olhar para essa diversidade, rompendo muitas vezes com o tradicional, rompendo com a forma tradicional de fazer a psicologia, né? A psicologia que considera toda essa diversidade. E por isso nós buscamos estar próximos, né, das universidades, dos estudantes, buscamos trazer também os estudantes para os nossos processos. Ainda estamos num processo de organização, de como trazer os estudantes, né? Porque o conselho é formado pela categoria, é formado pelos profissionais, mas nós queremos trazê-los também, estudantes, né, para o nosso conselho de alguma forma, através de um núcleo, através, né, de uma comissão. A gente ainda está avaliando a melhor forma de fazer isso. Mas de início que vocês possam participar dos nossos eventos, das nossas atividades, né, dos processos possíveis, né, de participação de vocês. Então essa seria a minha fala, né, inicialmente, agradecendo mais uma vez a professora Vanessa, a professora Rita, a professora Jerusa, pela oportunidade. É sempre muito bom falar, né, com os acadêmicos, com as acadêmicas, com a universidade, com essa universidade pública que sofreu tantos ataques nos últimos anos e tantas ameaças nos últimos anos, mas que resiste. E o sistema conselhos também sofreu e sofre ainda muitos ataques. Nós temos diversos projetos de lei que visam dificultar ao máximo e, na sua essência, acabar com a atuação do sistema conselhos. E acabar com a regulamentação proporcionada por um sistema conselhos é muito perigoso para a nossa profissão. Então nós precisamos estar sempre atentos, desde a formação, desde esse processo que vocês estão vivenciando na universidade, até a profissão, até o momento em que vocês se tornarem profissionais. Precisamos estar sempre atentos a esses ataques e buscando fortalecer a nossa profissão cada vez mais. Então, quero convidá-los a participar das atividades do Conselho, psicólogos e psicólogas que estão também nessa noite, né, para além dos estudantes. Nós temos o Núcleo de Educação aqui da Subsede Sul, que vem sendo muito atuante,
e muito por conta da Lei 13.935, que é a lei que dispõe sobre a presença dos serviços de psicologia e do serviço social nas escolas. Nós estamos ainda num processo de luta pela sua regulamentação, né, nos municípios, e isso é um trabalho de formiguinha, porque nós precisamos estar em cada local, em cada cidade. Então, eu, como participante da Comissão de Educação do Conselho, que é uma área que nós atuamos bastante, e como membro aqui do Núcleo de Educação da Subsede Sul, quero convidá-los e convidá-las a estar conosco nessa luta, que é uma das principais lutas hoje do Sistema Conselhos, né, pela regulamentação de fato da nossa presença na escola, nas redes de educação, né, seja municipal, estadual, também federal, né, e que vocês possam estar com a gente nessa luta, nesse processo, para fortalecer cada vez mais nossa profissão e ocupar o máximo possível de espaços. Então, que a gente possa, juntos, juntas, juntes, fazer uma psicologia plural, diversa, pautada nos direitos humanos, representativa e que seja, né, resgatando a fala da professora Débora, como eu já trouxe para vocês, uma psicologia com gente de verdade e pra gente de verdade. Muito obrigado a todas, todos e todes, e fico à disposição. Muito obrigada, Rafael. É uma alegria, é uma satisfação e é sempre muito bom ter aí o Sistema Conselhos, né, o Conselho Regional de Psicologia presente aqui conosco. Gente, antes de desfazer essa mesa roda, essa roda aqui de abertura, queria chamar uma representação do nosso centro acadêmico para também fazer uma fala aqui nessa abertura. Teria alguém aqui dos colegas para fazer essa representação por parte dos estudantes? Maurício? Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Acho que é uma data muito especial para a gente. Enquanto estudantes de psicologia, a gente se sente um pouco afastados da comemoração dessa data, que é o Dia da Psicóloga, né? O Dia do Psicólogo, porque a gente ainda está em um processo de formação e a gente não se apropria muito dessa comemoração, mas também é o nosso dia, um dia de não só lembrar de todas as possibilidades que a profissão ela nos permite, mas também de lembrar de todas as lutas que a gente ainda precisa travar. Então, enquanto centro acadêmico, a gente pensa muito sobre essas questões, sobre como a psicologia ela precisa ser atuante todos os dias, em todos os espaços, né? E a gente precisa começar isso desde os momentos iniciais da formação, para que a gente consiga, enquanto profissional formado, continuar agindo em busca dessa sociedade melhor e dessa transformação social. Tá? Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né? Espero os ver nos próximos eventos também. E agradecer, né, às professoras, né, que colaboraram com a gente na construção desse evento e desejar a todos boas palestras. Obrigada, então. Vamos passar, então, para o nosso primeiro momento de falas. Nós, quando pensamos no evento, a gente... te agradeço, gente. Nós pensamos em vários temas, a gente, né, percorreu aí algumas ideias e, por fim, a gente percebeu que nós temos no nosso próprio curso, né, experiências muito ricas que muitas vezes na graduação não se discute. Como, por exemplo, as possibilidades de uma psicologia internacional, né? A gente faz a nossa graduação no Brasil, a gente pensa em exercer no Brasil, mas a psicologia ela é global, né? Então, o quanto das teorias que vocês estudam na graduação foram produzidas fora do país, quantas outras são
produzidas aqui e têm destaque fora do país e a gente nem fica sabendo, né? A gente às vezes subvaloriza ou subestima o valor das nossas produções também, né? Então, pensando um pouco nisso, a gente propôs o tema, então, de psicologia no contexto internacional, perspectivas atuais para a pesquisa e para a prática profissional. E para começar, então, a nossa conversa, a gente convida, então, a compor agora a mesa, que não é mesa, a professora Beatriz Schmidt, que muito nos honra com a sua experiência internacional recente, e a Tchely Goulart, que tem uma experiência muito rica no mestrado em saúde pública aqui pela FURG e agora atual doutorando em ciências da saúde. Então aproveitem e abusem dos conhecimentos dessa gente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todas, a todos. Uma satisfação estar aqui. Bom, como é de praxe, a gente costuma convidar, para começar, os eventos, as bancas, as pessoas que vieram de mais longe, né? Então eu gostaria de iniciar agora essa primeira mesa, roda, enfim, na próxima rodada, quem sabe a gente já tem uma denominação. Mas eu gostaria então de convidar para iniciar a sua fala a doutoranda Tchely, que muito nos honra e nos orgulha aqui com a sua presença. Vocês vão ver que a Tchely tem uma trajetória lindíssima, inspiradora para vocês, estudantes. Espero que gostem e consigam aproveitar bastante, então, o que a gente preparou para vocês para esse momento, que vai enfatizar as questões referentes à pesquisa no contexto internacional. Tchely. Boa noite, gente. Eu espero que vocês me ouçam bem. A minha voz ela não tem um poder muito alto. Eu não gosto de falar no microfone por causa disso também. E eu estou um pouco prejudicada assim da garganta por causa da mudança de temperatura. Então eu vou tentar, se vocês não estiverem ouvindo claramente, vocês me digam, tá? Eu também não tenho habilidade com o microfone, então talvez eu tire fora do lugar. Tá, eu vou me apresentar um pouco, algumas carinhas que tem aqui eu conheço. Meu nome é Tchely, como a Bia falou. Eu não sou, não vim da FURG durante a minha graduação, acho que é importante mencionar isso, vou falar um pouco mais sobre. Mas eu sempre tentei ficar bem perto porque eu queria muito estar dentro do ambiente da psicologia da FURG, então eu sempre, qualquer oportunidade eu estava aqui, então algumas pessoas eu fui conhecendo ao longo do meu caminho. Como a Bia falou, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência atual do doutorado sanduíche. Eu cheguei há aproximadamente 10 dias, então talvez essa é a primeira vez que eu vou apresentar e eu vou falar sobre essa experiência, então talvez eu vá elaborar a experiência junto com vocês, porque a gente demora um tempo para processar tudo. Então, vamos ver. Bom, como eu falei, eu não me formei na FURG, eu me formei em 2017. No final de 2017, eu fiz a minha graduação na Faculdade Anhanguera, que vocês devem conhecer, que é aqui no Rio Grande. A minha formação ela não foi focada em pesquisa, né, durante a minha graduação, porque vocês devem saber que a maioria das universidades, faculdades privadas, elas não têm um foco tão forte em pesquisa, acaba ficando muito mais voltado à prática, né? Então eu tive muita experiência de estágio, tive bastante prática, mas na pesquisa eu não tive tanto contato. E isso é uma coisa que me gerou muita dúvida, porque eu não tinha certeza se eu queria continuar na área acadêmica ou não. Eu queria, mas eu não tinha certeza, porque eu não tinha tanto conhecimento sobre a área na prática e na teoria. Então, quando eu comecei a chegar ao final da minha jornada de graduação, eu comecei a ter mais contato com outros locais que estavam fazendo pesquisa, para que eu
experimentasse e visse se era aquilo que eu queria fazer. Então, no último ano, eu trabalhei numa pesquisa da FURG, lá do mestrado em saúde pública. Eu fui entrevistadora e aí, claro, não estava como pesquisa, como mestranda, mas eu trabalhei e eu pude acompanhar a rotina da pesquisa. Então, durante todo o último ano, eu tive aquela experiência e pensei, não, eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. E aí, eu entrei no mestrado no início de 2018, meu mestrado em saúde pública. Na época, ainda não tínhamos o mestrado em psicologia, todo mundo pergunta pra mim, por que tu não fez o mestrado em psicologia? Não tinha, gente. Infelizmente, ele abriu no segundo ano que eu estava no mestrado em saúde pública, eu fiquei muito triste, porque eu queria ter entrado, não tinha na época, mas tudo bem. Aí mas eu estava aqui, né, a Simone deve lembrar, o Lucas não está aqui, mas também eu vinha pra cá igual a gente fazia as oficinas de redação, né, o pessoal também participa são professores lá da área da saúde, então eu estava sempre aqui. Mas durante o mestrado eu trabalhei muito mais focado na saúde, né, na saúde pública, então em saúde em geral. E aí foi uma coisa que eu fui direcionada de uma forma diferente. Eu estava muito mais, a gente tem essa divisão, né, humanas, saúde, e eu estava muito mais na saúde do que na humanas, que eu considero. E aí depois que eu fui, não, eu quero me aproximar mais da humanas, não só da saúde. E aí eu fiz uma formação em TCC também, porque eu sentia falta da prática profissional em si, não só da pesquisa, e estava tentando entender melhor o que eu queria seguir. E aí quando eu estava terminando o mestrado, eu disse, não, eu quero fazer doutorado, e aí eu já tinha mais certeza, né? Aí eu não vou fazer o doutorado. Entrei no doutorado no início de 2020, então vocês imaginam que eu tinha uma expectativa muito grande. Aí eu fiz um projeto, só para vocês entenderem, porque na área da saúde, no mestrado, eu trabalhei com tuberculose, eu sou psicóloga, né? Mas todo mundo pergunta, o que isso tem a ver? Mas, enfim, eu queria aprender a fazer pesquisa. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu fiz um projeto que era para trabalhar com tuberculose ainda, mas também a gente ia fazer um projeto grande com saúde mental e com a população em situação de rua, que foi uma população que eu participei de uma escrita com o pessoal aqui da Psico e eu me interessei. E entrou a pandemia e eu não pude fazer esse projeto, então eu tive que trocar e aí eu fui mais para a área fiz um projeto para avaliar a saúde mental dos profissionais de saúde durante a pandemia. E aí eu passei todo o doutorado, praticamente foram, né, só disciplinas online, porque a gente não podia se ver. Eu fiz a pesquisa mais ou menos sozinha, porque eu não podia ter muito contato com outras pessoas. Então o doutorado ele foi indo assim, meio que, né, na loucura da pandemia. A gente estava meio que, preciso fazer alguma coisa, me senti útil, mas também, enfim. E aí eu já não tinha mais expectativa, porque quando eu entrei eu tinha expectativa de fazer um doutorado de sanduíche, aí depois eu já tinha dado, não vai dar certo mais. E aí quando o ano passado abriu esse edital, estava para abrir esse edital, e aí a minha orientadora ela me avisou que talvez fosse abrir esse edital para eu me preparar, porque a gente tem que fazer muitas documentações e inglês, né, que é a parte mais chata, né? E então teve a oportunidade de abrir esse edital, e nessa mesma época eu tinha eu queria fazer o meu estágio de docência, até falei com a Simone não estava. Aí a professora Bruna, talvez alguns de vocês devem conhecer ela, né? O pessoal conhece. Ela estava substituindo a Simone, e foi durante o estágio de docência que eu consegui elaborar melhor a questão do sanduíche. Eu me inscrevi no edital do Print, que é o programa que a gente tem aqui na FURG. E a Bruna me conseguiu contatos, a gente começou a conversar com professores que a Bruna fez o doutorado sanduíche dela em Nebraska. E aí foi assim que eu conheci os professores. A gente começou a conversar, apresentei projetos para eles, eles tinham alguns interesses em comuns. O meu orientador do exterior trabalhava muito com sistemas de saúde,
e ele tinha interesses pessoais porque a esposa dele era enfermeira, ele gostou do tema que eu trabalhava, então a gente começou a conversar nesse sentido. E aí eu fiz o edital, consegui a bolsa, né? E aí fui em janeiro desse ano. Aí eu fiquei pouco mais de 7 meses lá e voltei semana passada. Então eu vou contar um pouco mais para vocês. Eu quis dar o início da minha trajetória, espero que eu não passe muito tempo me apresentar, porque às vezes eu fico falando. Bom, já contei um pouco para vocês sobre a escolha do orientador e da universidade, então eu tive esse contato com a Bruna, que me apresentou, a gente foi fazendo conexões, e esse moço aqui era o meu orientador lá do exterior. O nome dele era Paul, e ele trabalha muito, o departamento que ele estava lá era de estudos de crianças, jovens e famílias, mas ele também trabalha no programa de Global Health, então, de saúde global, né, que eles trabalham muito com imigrantes, refugiados, fazem pesquisas com famílias. Nebraska tem depois vocês vão entender, mas ele fica no meio do país, mas tem bastante imigrantes lá. Bom, eu trouxe bastante fotos, né, para vocês conhecerem algumas fotos da cidade. O estado fica bem no meio do país e é muito rural. É um estado que tem 2 cidades maiores, que é Lincoln e Omaha. Lincoln foi a que eu estava morando e é onde tem o campus maior da universidade, e é a capital, e tem 200 e poucos mil habitantes, é do tamanho de Rio Grande, então é uma cidade pequena, né, para ser uma capital. E as outras são todas menores, é bem rural mesmo, o estado é bem grande, mas eles têm a economia baseada em agricultura, agropecuária, plantação de milho, que é o principal que tem lá. Aí aqui mais umas fotos da entrada, né, dos locais lá que eu tirava muitas fotos, né? Eles tinham muito essa frase que eles colocavam em tudo que era lugar, dizendo que não tinha nenhum lugar como Nebraska. Realmente é bem peculiar o local. Mas eles falavam de uma forma boa. Algumas outras pessoas diziam que de uma forma mais pejorativa. Inclusive, quando eu cheguei na imigração, o agente perguntou por que eu ia para Nebraska. E aí eu falei para ele, né, consegui ir lá para estudar na universidade. E ele: tu tem certeza? Tu sabe onde é? Ele ficou me fazendo perguntas assim, bem brincalhão. Aqui a neve, né? Porque eu cheguei lá, já estava muito frio, apavorada. E aqui esse é o prédio, ficou um pouco escuro, mas vocês vão ver que a diferença das fotos, algumas fotos foram tiradas no inverno e outras no verão, dá pra ver a diferença, inclusive. Essa primeira foto aqui, esse é o prédio do departamento que eu ficava. Ele é um prédio novo, ele foi lançado, não sei se é essa a palavra, ano passado, porque eles tinham um prédio menor e eles ampliaram, então todas as instalações eram novas. E aqui ele ficava o departamento de Child, Youth and Family, ele ficava no Teachers College Hall, que era relacionado à psicologia educacional, e aí era separado da psicologia mais clínica. Eles tinham esses 2 prédios separados, então aqui era mais educacional, família, terapias de família, que eles tinham bastante lá. Aqui mais algumas fotos. Aquela primeira foto com a chave é a sala que eu tinha lá, eles foram muito legais, eles me deram uma sala, eu nunca me senti tão chique. E aí aqui essa foto ficou meio ruim, mas era numa das salas de aula que eu tinha aula, eu vou falar um pouco mais para vocês. Bom, vou falar algumas atividades que eu fazia lá. Eu tive 2 disciplinas que eu pude acompanhar. Como a gente vai como visitante, né, esse vínculo de visitante, nem todas as disciplinas a gente consegue fazer como aluno. Então, depende muito do professor, do departamento. Então, eu fiz 2 disciplinas. Uma delas eu fiz como visitante.
que eu só acompanhava a aula, não fazia nenhuma atividade, eu acompanhava, assistia as apresentações. E a outra eu pude participar como estudante, porque a professora disse que ia me colocar como estudante para eu participar. Então eu fiz as disciplinas de métodos qualitativos e métodos mistos. E aí na de métodos qualitativos eu fui visitante, só acompanhei, mas eles tinham muitos seminários, né? Essa disciplina ela tinha muitos alunos internacionais. Então a maioria era de fora, tinham poucas pessoas que eram dos Estados Unidos mesmo. E a de métodos mistos eu participei como estudante e foi uma das melhores coisas que eu tive lá, porque eu conseguia aprender muito sobre os métodos, eu conseguia juntar o que eu aprendia também na outra, e bastante troca. Como eu fiquei tanto tempo do doutorado sem ter uma aula presencial, quando eu estava lá, essa troca me ajudou muito. E também me trouxe bastante reflexão, que é uma coisa que eu vou deixar de destaque depois em relação a isso. Além disso, eu também fiz outra etapa da minha pesquisa. Eu falei para vocês que o meu tema era relacionado aos profissionais de saúde na pandemia. Eu fiz um estudo quantitativo, né, antes disso, e eu já tinha quase que finalizado esse estudo. Ele já estava assim, não, acabou, agora eu só vou fazer. Eu tinha ideia de fazer um projeto de extensão, alguma coisa mais nesse sentido. E aí, quando eu fiz o projeto pro sanduíche, a gente, não, agora a gente vai fazer outra coisa. Vamos fazer um estudo qualitativo e fazer um estudo de métodos mistos. E aí eu fui aprender o que eu tinha que fazer para fazer esse projeto que a gente tinha pensado, né? E aí eu fiz entrevistas online com os profissionais daqui para poder fazer a coleta qualitativa do meu estudo e depois transformar ele num estudo de métodos mistos. Então, aprendi muito nesse sentido, fui conseguir conciliar as duas coisas que eu estava fazendo. E essas fotos aqui são da apresentação que eu fiz. Na disciplina, a gente tinha que fazer uma apresentação ao final do semestre, que era para falar sobre a gente tinha que fazer uma revisão metodológica de métodos mistos. E aí eu estava muito nervosa, que era a primeira vez que eu ia fazer uma apresentação em inglês. Eu treinei, esquecia todas as palavras, mas na hora de falar deu certo. Não foi tão ruim. Eu gravei, mas eu não vi ainda, eu vou ver daqui a um tempo para ver se tá bom, se a minha percepção estava boa. E eu também participei de alguns laboratórios. Tem um dos laboratórios eu comecei a participar online antes de ir para lá, que é o laboratório T-Rex, que eles chamam, que é trauma sobre trauma e outras questões exploradas. Esqueci o nome agora da tradução. Mas eles fazem muitos estudos relacionados à vulnerabilidade, a questões de trauma, pessoas que sofreram grandes traumas e como que eles lidam com isso, resiliência, várias questões nesse sentido. E esse grupo ele foi criado muito também para se apoiar os estudantes da pós-graduação de lá, para falar sobre os próprios traumas e sua resiliência dentro da pós-graduação. Então, eles fazem reuniões mais abertas, não é exatamente, a gente não discute só pesquisa, a gente fala coisas mais pessoais também. E é muito interessante porque as primeiras reuniões que eu participei eu ainda estava aqui, e era eu esperava uma coisa totalmente diferente, aí eu entrei na reunião e a gente começou a conversar e eles estavam falando sobre metodologias mais equitativas, de como alcançar melhor populações mais vulneráveis, como a pesquisa não estava tão em contato com essas populações e tal. E eu achei muito interessante porque eu não esperava esse tipo de discussão, porque a gente está em um grupo assim, mais elitizado, pessoas americanos, brancos, pensando sobre isso, né? Que interessante, bom que saber que eles estão nesse patamar. E aí depois eu participei em um laboratório de pesquisa de família. Uma professora me chamou para contribuir porque eles faziam pesquisas observacionais, gravavam vídeos, né, de famílias interagindo. E aí surgiu uma família que falava português,
porque eles deixavam eles falarem da língua que eles mais se sentissem à vontade, e eles falavam português e ninguém sabia como codificar o vídeo depois. Aí ela me chamou para ajudar e eu acabei participando desse laboratório mais alguns meses antes de vir embora. Foi interessante também acompanhar outro tipo de pesquisa que eu ainda não tinha conhecimento, que era mais de observação. Eu também contribuí com algumas pesquisas, porque a gente vai para lá com um projeto, mas a gente acaba se envolvendo em outras coisas. Então, o meu professor, o meu orientador acabou me colocando em contato com outros professores, a gente fez algumas escritas até com professores aqui do Brasil. Ele já morou no Brasil, então ele gosta muito de ter contato, de fazer pesquisa aqui. Então, ele está sempre novas parcerias, ele está sempre buscando e fazendo pesquisas. Ele até disse, hoje eu tive reunião com ele falou para mim, eu estou muito feliz de fazer reunião hoje contigo, porque eu estava cheia de trabalho para fazer, eu gosto de falar com meus amigos brasileiros. E aí eu coloquei ali os contatos, porque a gente acaba fazendo contatos com outros locais, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é uma experiência que a gente tem depois para fazer, todo mundo fala, né, tem que fazer networking, para conversar com bastante gente, para ter oportunidades depois. E ele acabou mudando, né, o meu orientador de universidade agora no final do período, ele foi para a Virginia Tech. Então agora ele disse, agora tu tem que vir para cá. E se atrasa um pouquinho. Aqui um pouco da minha rotina que eu tinha lá, eu tinha aquela sala, mas às vezes eu ficava escrevendo em algum outro lugar, que é uma coisa que eu gosto muito de ir para, sei lá, sentar numa mesa, num lugar diferente do que ficar na sala, até porque ela não tinha janela, então eu ficava meio nervosa. Eu queria olhar o sol, quando tinha sol eu queria estar no sol, então eu ia às vezes para a rua, né? E eles têm tantos lugares que são bons para tu sentar e estudar na rua, então é uma coisa que eu aproveitava. E aí eu fazia reuniões, aí eu ia para aula, ter essa rotina, mas era bem mais tranquilo às vezes do que a minha rotina aqui, porque a gente não tem tanto compromisso fora desse mundo, né? Porque a gente está aqui, tem que voltar para a realidade de tudo, aí visitar a família, essas coisas. Sentia falta, mas eu não tinha obrigação de fazer isso lá. Então eu tinha mais tempo para concentrar nessas coisas só. E aqui, estou quase passando tempo. Essa é a parte principal. Eu tenho 2 pontos que eu destaco dessa experiência, que eu acho que talvez eu ainda vá elaborar melhor, como eu falei para vocês, mas durante o tempo que eu tive lá, eu refleti muito. Eu acho que como eu estava fora da zona de conforto, eu também, minha cabeça no início meio que parecia que explodia, assim, que eu ficava pensando muito. Então, essas coisas que me chamaram mais atenção, primeiro foi a questão da posição de pesquisador, que eu sempre me senti aqui como aluna, não como pesquisadora de pós-graduação ou coisa assim, era uma aluna de pós-graduação. E eu acho que muito porque a rotina do mestrado ela foi prova, disciplina, estudar, tem que passar na qualificação e tu fica meio nervoso, tu não te sente muito como fazendo pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa, mas eu sou aluna, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu acho que eu senti diferença em uma das primeiras reuniões que eu tive lá com um grupo de estudantes internacionais. Eles chamaram um professor da África que dá aula lá e só tinha estudantes internacionais nesse dia, e ele falou para nós que a gente não deveria se sentir menos do que os estudantes nativos, que nós éramos muito... se a gente estava lá, a gente tinha por que estar lá, e que a gente tinha que afirmar que era pesquisador. Então ele fez toda uma aula lá falando sobre isso, e eu fiquei, nossa, que legal, porque ninguém pegou e ficou me falando sobre isso, né? Afirmando, tem que falar que é pesquisador e tal. E até porque a gente tinha essa questão agora durante a pandemia de defender a pesquisa, até por causa de todo o negacionismo, todas as coisas que estavam acontecendo. Eu tentava às vezes me sentir, não, eu estou fazendo pesquisa, eu estou contribuindo, mas às vezes também tinha aquela insegurança, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa boa? Será que isso está sendo útil?
E será que eu sou pesquisadora? Eu estou só fazendo uma pós-graduação. Então, eu acho que isso foi uma coisa que começou. Primeira semana eu já tive essa reunião, eu comecei a já pensar sobre isso. E aí depois, a segunda coisa é sobre a posicionalidade. Eu nem sei se essa palavra está exatamente certa, mas eles usavam muito essa questão que é de tu te posicionar em relação à pesquisa que tu faz. E eu acho que todo esse tempo, na minha experiência, mas pessoas que eu também tenho próxima, tem muitas pessoas que a gente segue, vai para a área acadêmica e tu faz a pesquisa de acordo com o que a gente tem verba para fazer, o que a gente consegue fazer, porque a gente sabe que tem a dificuldade toda. Às vezes a nossa linha de pesquisa não bate com o orientador e a gente acaba indo para um lado ou para outro. E eles tinham muito essa questão de por que tu está fazendo isso? O que a tua jornada tem a ver com esse tema que tu está fazendo? E eu comecei a refletir muito sobre isso. E o professor perguntou, quais são os teus interesses de pesquisa? E aí eu fiquei meio assim, né? Ai meu Deus, não sei o que responder agora. No final do período eu te respondo, eu falei pra ele. E ele, tá bom, não tem problema, não precisa responder agora. E eu acho que é uma coisa assim que comecei eu já tinha esses questionamentos e aí eu aprofundei durante. E eu acho que foi um período que eu refleti muito sobre por que eu resolvi entrar na pesquisa, por que eu quero fazer pesquisa. Por que eu quero área acadêmica, o que eu vou fazer depois. Várias coisas que tu vai começando a pensar, né? E para quem eu estou fazendo essa pesquisa? Meus resultados vão servir para alguma coisa? E a gente discutia muito sobre essas questões das metodologias. A gente usa aqui no Brasil metodologias que são de outros países, às vezes os resultados, o jeito que a gente entrevista as pessoas, a gente usa um questionário lá, sei lá, de outro país que talvez não seja adequado para a população. Aí a gente tem os resultados, mas não leva um retorno para as pessoas. Então, tudo isso que a gente fica pensando, e eu fui pensando, fui discutindo lá. Eu acho que foram os legados que eu carrego mais, assim, que me ajudaram. E eu acho que me fizeram melhor profissional, tanto na prática, de profissional mesmo da psicologia, como na pesquisa. Então, acho que depois do meu resto de jornada, eu não tenho vergonha do que eu fiz antes. Eu tenho orgulho, mas agora eu acho que eu consigo pensar melhor sobre essas coisas. Eu precisei sair da zona de conforto e ir lá pro meio do nada, né, para pensar mais sobre isso. Mas tá bom. E aí, só mais algumas fotos para vocês aqui, coisas um pouco mais pessoais. Eu fui na casa do meu orientador e é aquela casinha americana que tu imagina ver nos filmes, né? E uma grande amiga que eu conheci lá, que a gente se fez bastante amizade, ela é professora na USP. Ela foi fazer de professora visitante também, a gente se apegou bastante. E o meu esposo, que foi junto comigo, curiosamente, ele já tinha morado no mesmo lugar durante a faculdade. Foi uma coincidência grande que deu pra gente ir do mesmo lugar. Então, ele estava super feliz que ele estava voltando para lá. E é isso, gente. Botei essa frase aqui que eu tirei lá, era de um café que a gente tinha lá, que a gente foi, eu e aquela minha amiga. E aí a gente chegou lá na parede e tinha essa frase de cada aventura requer o primeiro passo. E a gente falou assim, que legal, porque a gente estava nesse momento de refletir, de pensar. E ela, olha só que legal, faz muito sentido. Aí a gente tirou foto de várias coisas. Mas é isso, espero que eu não tenha passado muito tempo e tenha conseguido passar a minha experiência para vocês e que a voz não tenha ficado muito ruim. Pessoal, eu só gostaria de lembrar a vocês que a gente vai ter na sequência sorteio de brinde ao final dessa primeira etapa e depois, ao final da segunda mesa, a gente vai ter uma outra sessão de sorteios.
Gente, eu tava pensando se eu ia falar sentada ou em pé, eu tava tentando me achar um pouco na cadeira, mas eu tô achando que eu vou ficar mais confortável se eu falar em pé, tudo bem? Talvez seja já cacuete de professora, embora com um pouco tempo de jornada, mas eu vou preferir falar em pé se vocês me permitem. Para mim, fazer essa apresentação foi incrível porque foi uma oportunidade de revisitar toda a minha trajetória profissional. Eu vou trazer para vocês algumas considerações sobre o meu primeiro período na Ohio State University, fica nos Estados Unidos, que foi durante o doutorado sanduíche, e sobre a segunda oportunidade que eu tive de visitar a mesma universidade, de trabalhar lá por algum tempo, mas numa outra posição como professora, a experiência que findou então no último mês de junho. Pessoal, além de eu trazer essas reflexões um pouco sobre as experiências que eu tive, os desafios, o que foi bom, o que de repente eu faria diferente, eu vou trazer para vocês também algumas reflexões sobre questões de pesquisa e de prática profissional que eu tive a oportunidade de ter contato lá agora, durante o pós-doc, e que eu entendo que são questões importantes, relevantes, para a gente considerar na realidade brasileira. Tá? Então, são aspectos que não necessariamente têm a ver com a minha área de atuação profissional. Na verdade, acho que dos 6 pontos que eu levantei, apenas um tem ligação com os temas que eu venho trabalhando, pesquisando, mas os demais eu considero que são reflexões, que são pensamentos meus, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eventualmente podem ser úteis para vocês nesse momento de formação profissional, até para que vocês possam pensar de que forma se inserir, ou o que a gente pode ter pela frente, considerando que muitas vezes, tanto aspectos, né, da vida social, quanto mesmo de questões políticas que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, a gente, alguns anos depois, vê que passam a acontecer no Brasil. As coisas boas e ruins, lamentavelmente, também. Bom, pessoal, eu fiz uma caminhada aí um pouco, não sei se errática, mas diferentemente de alguns professores, talvez a maioria das pessoas que se encontram na área acadêmica, a minha trajetória ela não foi linear, muito longe disso. Então, eu sou de Florianópolis, fiz a minha graduação, mestrado e especialização em saúde da família na Universidade Federal de Santa Catarina, uma instituição incrível que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, a professora Jerusa, né, minha contemporânea lá, a gente não chegou a fazer graduação juntas, mas eu estava iniciando a graduação, Jerusa concluindo, e a Jerusa foi inclusive minha professora, excelente professora, por sinal. Bom, pessoal, no finalzinho da graduação, eu fiz de um tudo na graduação. Eu trabalhei de monitora, bolsista de IC, bolsista de extensão e várias outras coisas aí que eu não vou nem nomear, porque o que tinha de projeto eu estava tentando me colocar de alguma maneira. No final da graduação, eu imaginei que eu iria fazer mestrado, mas eu comecei a me preocupar um pouco com a minha inserção no mercado de trabalho e passei a fazer alguns concursos públicos. Tá? Então, a minha vida ao longo do mestrado foi, além de ser uma mestranda, estudar e prestar concursos públicos em vários locais. E dentre esses concursos, então, eu fui aprovada num concurso de psicólogo judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, local onde eu tive a grata oportunidade de trabalhar. Então, eu era psicóloga forense. Por motivos pessoais, eu decidi vir para o Rio Grande do Sul, depois que eu passei num concurso da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, aqui do Rio Grande do Sul, a antiga FEBEM, segui trabalhando na área sociojurídica e sempre em temas referentes a relações familiares e desenvolvimento humano, nesses diferentes contextos. Estando, né, algum tempo, alguns anos aí na prática profissional e longe da academia, eu comecei a me sentir de novo chamada para o ambiente acadêmico e fiz então a seleção de doutorado na URGS. Durante o doutorado tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na Ohio State University, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês aí o que teve de legal e os perrengues também. Voltei para a URGS, defendi a minha tese, fui professora de 2 universidades privadas na região metropolitana de Porto Alegre, INH e a FACAT. Experiência incrível,
porque a minha formação ela é toda de universidade pública e eu sou extremamente grata por isso, mas vocês sabem que o perfil, a cara do ensino superior brasileiro, lamentavelmente não é de universidade pública, é de universidade privada. A gente tem em torno de 70% a 75% das pessoas que estão no ensino superior hoje no país vinculadas às instituições privadas. A Thierry trouxe algo muito importante aqui. A gente tem instituições privadas seríssimas, mas a gente tem também algumas outras que não têm um comprometimento, digamos assim, com o processo de pesquisa, ensino e extensão, que é algo que a gente tende a priorizar, né, preza muito nas universidades federais. Bom, fiz o concurso da FURG, recebi o prêmio CAPES de tese, vou também trazer um pouquinho para vocês mais dessa história. E fui novamente para o USU e estou aqui para contar um pouquinho para vocês. Gente, eu tive a oportunidade de fazer a graduação em universidade pública, recebi muitas bolsas ao longo da graduação, naquela época em que a gente não tinha tanta disponibilidade de bolsa, então cada seleção era bastante intensa e concorrida, né? Acho que a Jerusa lembra, a gente tinha, era raro ter uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de monitoria, e era aquela disputa ferrenha, 20 pessoas, 30 pessoas para disputar uma bolsa, né? Uma vaga, e tive a oportunidade de ir 2 vezes para o exterior com recurso público, sou extremamente grata, mas nada disso foi sozinha. Né? Então, eu começo a minha fala trazendo para vocês pessoas que são fundamentais em cada um dos meus passos, que são os professores da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Maria Aparecida Crepaldi e Mauro Luiz Vieira, com quem eu trabalhei ao longo da graduação, e o professor César Pitinini, que foi meu orientador de doutorado. Faz algum tempo, a professora Simone falou algo para mim, da orientadora dela, a professora Silvia Koller, que a Simone me disse assim, a Silvia diz que a gente não deve fechar portas, que a gente só abre. Eu não tinha pensado nesses termos, mas essa fala que a Simone me trouxe, né, que duas profissionais que eu admiro muito, mas que a Simone me trouxe da Silvia, me fez pensar em algo que eu acabei priorizando ao longo de toda a minha jornada, mesmo sem me dar conta. Então, essas pessoas aqui fundamentais para mim seguem muito presentes na minha vida, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Com a professora Cida Crepaldi, eu parei de trabalhar com ela oficialmente em 2012, e essa semana eu estava preparando a nossa apresentação e recebi um aceite de um artigo nosso. Então, eu só não estou vinculada a ela oficialmente, né, como orientanda, enfim, mas eu sigo trabalhando junto com ela numa parceria muito produtiva, muito agradável, e por isso que eu gostaria de nomear essas pessoas aí que fizeram parte da minha trajetória, tá, pessoal? Outro ponto importante, né, que eu acho que me ajudou depois a construir uma tese, né, para ter recebido 2 prêmios, foi que eu tive uma formação tanto em pesquisa quantitativa quanto em pesquisa qualitativa. Isso fez toda a diferença, inclusive para eu poder analisar criticamente a qualidade dos diferentes estudos que a gente vai tendo contato à medida que vai se aprofundando numa área específica. Não estava funcionando, você vai para a Thierry passar ali para mim, tá? Acho que foi, né? Bom, pessoal, as fotos aqui estão um pouquinho escuras, tá? Mas eu vou começar falando para vocês como que foi a minha ida, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para o Ohio State University. Como eu disse para vocês, a minha formação é toda de Santa Catarina. Quando eu decidi fazer o doutorado, eu fui para a URGS, no programa de pós-graduação em psicologia, que é considerado o melhor do Brasil, do país, há muito tempo, né? Ele é 7 na CAPES. Não conhecia ninguém lá e não conhecia nem sequer a pessoa que eu tinha selecionado, né? Tinha indicado na hora da inscrição para o doutorado para ser meu orientador. Eu entrei num grupo de pesquisa já consolidado. Inicialmente, a minha ideia era fazer um estudo que eu tinha em mente, que eu achava que era super, e realmente eu acho que pode ser interessante o estudo. Mas chegando lá, o meu orientador, com todo o jeito e todo o cuidado, foi me dissuadindo da minha ideia e me trazendo, me apresentando as maravilhas de entrar num projeto mais amplo, que já estava em andamento, cujos dados já estavam sendo coletados. E eu fiquei um pouco contrariada, mas eu vou dizer para vocês que hoje eu penso que eu só tive a oportunidade de ganhar o prêmio que eu ganhei porque eu entrei nesse grupo de pesquisa consolidado,
uma pesquisa robusta em andamento. Se eu tivesse feito algo do zero, sozinha, eu não teria tido essa oportunidade, sem dúvida nenhuma. Eu trago aqui também um ponto importante. Eu escuto, e muitas pessoas falarem, e eu também já usei muito esse termo, a escolha do orientador. Olha, cuida bem do orientador que tu vai escolher. E à medida que o tempo passou, eu fiquei pensando que talvez não é a escolha, o processo de escolha, mas sim a relação que a gente cria com a pessoa que nos orienta. E essa relação é co-construída, parte da gente também. Então, muitas vezes, quando a gente diz, eu escolhi mal o orientador, meu orientador não é legal, bom, em algumas situações pode ser que isso ocorra de fato, mas em outras, talvez a gente tenha que refletir se a gente conseguiu ou está se esforçando para manter, para estabelecer e manter uma boa relação com aquela pessoa. Então, acho que esse é um ponto importante. Embora eu não conhecesse o meu orientador, eu acho que teve todo um empenho, né, para construir uma boa relação com ele e para receber essas orientações. E muitas vezes eu chegava lá com os escritos e o professor César Piccinini me elogiava muitíssimo. Outras vezes, né, com todo o senso de verdade e não necessariamente muita sutileza do Piccinini, quem o conhece sabe, diz assim, guria, isso aqui tá horrível. E eu dizia, tá, Piccinini, então vamos lá. Tinha dias que eu saía um pouquinho desconfortável, mas muitas vezes assim eu pensava, claro, faz todo sentido, olha só, tudo que ele está me indicando aqui, a possibilidade de qualificar aquilo que estava ali, de construir, né, de uma forma muito mais robusta, algo que estava sendo pensado em conjunto. Então, eu gostaria assim de trazer para vocês que esse rigor teórico-metodológico foi fundamental para a minha formação em nível de doutorado e para as oportunidades que eu tive, né, a partir dela. Também o professor César me deu total apoio, e eu lembro que quando surgiu a oportunidade de fazer a aplicação, né, de fazer a seleção para um doutorado de sanduíche no exterior, eu nem cogitei em ir para os Estados Unidos ou para nenhum país que falasse inglês, porque eu me sentia muito desconfortável com a língua. E eu vou confessar a vocês que, com relação aos Estados Unidos em particular, eu tinha até uma certa ressalva. É uma coisa assim de imperialismo, né? E não era o meu primeiro local ali de interesse. Mas eu fui falar com o professor César e eu falei, Piccinini, como é que a gente vai fazer com relação à escolha da pessoa que vai me orientar no exterior? E o que ele me disse foi o seguinte, faz uma lista das 5 principais referências na tua área. Quem são as melhores pessoas? E aí a gente vai fazer contato uma a uma até que alguém aceite te receber. E eu fiquei, bom, eu vou fazer a lista, mas a primeira pessoa é a professora Shop Sullivan, que é um dos principais nomes no mundo, né, naquele tema que eu investiguei durante o doutorado, que é coparentalidade na transição para parentalidade. E eu estava certa que ela não ia me responder ou que iria me negar, né? E qual não foi minha surpresa quando, após um e-mail, eu recebi o aceite dela dizendo, ótimo, você pode vir, vai ser muito bem-vinda aqui. Um outro ponto desse e-mail, tá? Da importância de a gente ter uma boa relação com o nosso orientador. Esse foi um e-mail escrito a 6 mãos. Eu fiz uma primeira versão, o professor César corrigiu, a professora Rita, que é essa professora aqui, que trabalha no laboratório, também corrigiu esse e-mail. Então, vejam só, esse e-mail foi e voltou, e o nível de inglês só foi sendo elevado, né? E todas as vezes que eu me comuniquei com a Sara, antes de eu ter ido com a Shop Sullivan, esse e-mail foi revisado pelo Piccinini, que morou no Reino Unido, né? Morou em Londres muito tempo, e eu ficava apavorada, pensando assim, pronto, vou chegar lá nos Estados Unidos e a pessoa vai descobrir que não fui eu que escrevi aqueles e-mails, né? Então, eu lembro que a primeira reunião que eu tive com a Sara, eu tinha um texto, tá, gente? Eu fui no voo daqui para Columbus, um voo longo, eu fui digitando o texto que eu falaria para ela, eu li, reli. Então, eu tinha umas 3 páginas ali super decoradas. Então, eu cheguei, me apresentei todo aquele texto, e depois que acabou esse texto, as perguntas que ela fez, eu não tinha mais resposta elaborada, né? Então, eu fui muito franca para ela de dizer, olha, professora, eu quero te dizer que os e-mails que eu enviei foram todos escritos em coautoria com o meu orientador. Então, você vai ver que o meu nível de inglês não é aquilo tudo que estava lá nos e-mails. E ela achou super engraçado e foi super tranquilo. Então, gente, eu quero dizer para vocês assim, que esses contatos iniciais, a gente poder ter abertura, né, de pedir ajuda e de estar
assim, aberto mesmo para receber essas orientações, essas sugestões de pessoas que já passaram por esses estágios, o quanto isso pode fazer diferença. Para mim, pelo menos, fez. Novamente, pessoal, estou trazendo aqui uma experiência bem pessoal, bem particular minha, contando para vocês o que eu acho que deu certo e não deu, e é claro que cada um, né, tem as suas histórias, as suas vivências, e pode ser completamente diferente aí do que eu estou trazendo. Bom, então eu recebi a bolsa da CAPES para o doutorado sanduíche já no período de vacas magras, né, com poucas possibilidades de bolsa. Eu fui no ano de 2017, fiquei até 2018 e fui trabalhar com essa pessoa aqui incrível, Sarah Shep Sullivan. Ela é professora então da USU, é vinculada ao departamento de psicologia da USU, que é considerado um local super forte de psicologia, né, mundialmente, ele é reconhecido mundialmente como um departamento bastante forte, e eu fui para lá trabalhar na análise de dados e na escrita da minha tese sobre coparentalidade na transição para parentalidade. Vou trazer um pouquinho para vocês do contexto, tá, gente, da USU, os slides, que eu acho que essa luz está um pouco escura, né, Tchelle? As fotos estão um pouquinho mais claras. Mas então, pessoal, Ohio fica nessa região aqui. Essa região aqui é chamada de Midwest, que é meio oeste ali dos Estados Unidos, mas é bem para o norte, é extremamente frio, é perto do Lago Michigan. Então, vocês estão vendo, isso aqui tudo é neve, né, num local bem próximo ali ao campus. A Ohio State University, ela foi fundada em 1870, então são 153 anos, né, uma instituição bastante sólida. Ela se localiza na cidade de Columbus, que é a capital do estado de Ohio. Columbus tem aproximadamente 1 milhão de habitantes, tá? Então uma cidade do tamanho de Porto Alegre, mais ou menos. Ela é uma universidade pública estadual, mas ela não é gratuita, embora seja pública. Essa é uma peculiaridade das universidades norte-americanas, que mesmo algumas que são públicas, elas não são gratuitas como a gente tem aqui no Brasil. É uma grande universidade, são 66 mil estudantes, em torno de 20% deles alunos de pós-graduação e 10% estudantes internacionais. E aí a gente tem, nesse grupo, né, de estudantes internacionais, especialmente estudantes asiáticos, chineses, sobretudo, e indianos. Pessoal, para vocês terem uma noção de 66 mil estudantes, a FURG tem 12 mil entre estudantes de graduação e pós. Então é como se a USU fosse mais de 5 vezes maior que a FURG. Essa aqui é a parte central do campus, é o Oval. Esse prédio aqui, pessoal, no final, eu vou trazer outras fotos, mas no final do Oval é a biblioteca central, a Thompson Library. Então esse aqui é um local lindíssimo, as pessoas fazem piquenique, estudam, colocam toalhas e ficam estudando quando tem sol, né? Porque como é extremamente frio e o inverno é muito rigoroso, quando o tempo fica bom, as pessoas ficam muito na rua, é um pouco do que a Tchelle trouxe, né? Que às vezes as salas elas são fechadas para melhor ocupar os espaços da universidade. Existem inclusive luminárias que imitam a luz do sol para evitar a depressão sazonal, tá? Então se sabe, né, que a luz solar, a exposição à luz solar previne transtornos, né, de humor deprimido, e inclusive tem essas luminárias que imitam a luz solar para esses períodos em que não tem muito sol, que é muito frio, muita neve, né? Pessoal, a USU é uma universidade de filme americano, tá? Então aqui vocês vão ver, acho que vocês não conseguem enxergar aqui, mas essas são as irmandades, fraternidades, sororidades, enfim, aquelas que têm letras gregas, né? Alfa, beta, kappa. Então, ao redor do campus tem esses locais enormes, tá? Essas casas enormes, onde os estudantes moram. Essas fraternidades, elas se organizam por interesses em comum, seja numa área específica ou uma fraternidade vinculada a alguma política específica. E elas existem em todas as universidades dos Estados Unidos. É algo muito comum lá, a gente não tem aqui, vê nos filmes, né? Mas é algo extremamente comum. Então, a USU tem prédios lindos. Esse aqui é o prédio da presidência. A presidência é o que a gente chama de reitoria, tá? É uma universidade, quem gosta de futebol americano certamente já ouviu falar da USU, porque é um dos times de futebol americano
mais conhecidos da College League, os Buckeyes. Então a gente tem aqui o Brutus Buckeye, então tem mascote, tem estádio, um estádio enorme, né? Então é uma universidade assim com tudo aquilo de mais característico que a gente vê em filmes norte-americanos. Aqui é aquela biblioteca que eu mostrei para vocês, que é a biblioteca principal. São várias bibliotecas no campus, todas lindas. Essa é a biblioteca principal, a parte interna dela. A universidade, ela congrega prédios históricos com prédios modernos. É uma maravilha andar por lá, estudar nesses locais todos super bem estruturados, super bem organizados. Assim como a Tiele, eu também tinha uma sala, era uma sala que também não tinha janela. E muito frequentemente eu ia estudar ou na biblioteca ou na Ohio Union. A Ohio Union é como se fosse a união dos estudantes, como se fosse um prédio de um DCE, digamos assim. Que era incrível de estudar, tinha restaurantes, tinha cafés. E esse aqui, então, é o prédio da psicologia, tá? A entrada do prédio da psicologia, que fica exatamente atrás da Thompson Library, que é essa biblioteca central. Eu trouxe um pouquinho, pessoal, da minha rotina, vou passar bem brevemente, de como que era no doutorado sanduíche, no pós-doc, porque eu acho que tem uma peculiaridade da minha posição de estudante e de profissional, que mudou. Acho que a Thierry trouxe uma reflexão muito legal, que fecha aqui com essa posição que a gente assume, com as experiências que a gente vai vivendo em função da forma como você está vinculado ali à universidade, né? Bom, então, gente, algo bem interessante. A maior parte das reuniões e das aulas ocorre nesse período mais ou menos entre 11 da manhã e 1 da tarde. E o lunch, o almoço, é feito durante as aulas, as reuniões. Então, diferentemente da gente, a gente em geral para almoçar nesse período e eles almoçam durante aulas e reuniões, porque os horários deles são diferentes. Então, eles têm um super café da manhã, começam a trabalhar mais ou menos às 9, param de trabalhar às 5, mas esses horários que são tidos como se fossem não tão nobres do ponto de vista de pesquisa, porque nesse horário você não vai conseguir ficar concentrado estudando, né? Então você pode fazer a sua refeição e é super normal, todo mundo, né? Você chega na sala de aula, tá lá aquele super cheiro de cebola, assim, dos sanduíches, sabe? Isso é super comum, tá? Então aqui, né, pessoal, durante o almoço, aqui são bagels, tipo uns pãezinhos. Outra coisa muito interessante lá é que várias aulas, vários seminários têm free food. Então eu sempre costumava procurar, tipo assim, onde tem free food no campus hoje, porque é tudo super caro, eu buscava lá, onde tinha comida gratuita, muitas vezes eu estava lá. Tá, pessoal, por isso que eu fiz também coisas muito diversas, coisas bem distintas, assim, outras áreas, tipo, ampliando horizontes atrás de free food. Então não era somente comida gratuita, né? Era o desejo genuíno de aprender, mas também aproveitando o que a vida tinha para oferecer. Pessoal, então eu participava das reuniões do laboratório, de um writing group. Isso aqui é fantástico. A minha orientadora, junto com uma outra professora, elas reuniam durante 1 hora por semana os seus orientandos e tinha um tipo de um rodízio de quem ia apresentar suas produções textuais para que os outros pudessem opinar. Poderia ser um projeto de tese ou de dissertação, artigos que seriam submetidos para periódicos, ou artigos que tinham voltado, né, para supervisão, grant proposal, tipo, quando abria uma linha de financiamento e você precisava escrever um projeto, né, então tudo isso era levado para esse writing group e era muito legal porque tu apresentavas a tua escrita e recebias o feedback dos demais. Então, essa é uma experiência assim, que eu não vi muito nas universidades brasileiras, nas quais eu tive a oportunidade de passar, mas que lá é muito comum e me ajudou bastante a desenvolver a minha escrita. Além disso, pessoal, como uma aluna de pós-graduação lá, eu pude participar de cursos para desenvolvimento de carreira. E isso aqui foi muito interessante e fecha muito com o que a Thierry trouxe também. Então, por exemplo, né, tinha planejamento de carreira acadêmica, que aqui pra gente, a carreira acadêmica e de pesquisa, ela acaba sendo muito centrada nas universidades. Nos Estados Unidos, as empresas contratam pesquisadores. Então, grande parte de doutores em psicologia formados nos Estados Unidos hoje, pessoal, são absolvidos nas empresas de TI,
Facebook, né? Então, várias dessas empresas, e o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver algo para ler microexpressões faciais, né? Então, o que eles querem saber? Eles querem saber onde que o teu olho, sei lá, aumentou mais, diminuiu mais, ou o que te chamou a atenção da tela, né? Do que tu está vendo ali na tua rede social, por quanto tempo tu ficou no post. Então, existem psicólogos pensando, né, em como aumentar o teu consumo de telas, por exemplo. Outro grande espaço de inserção dos psicólogos doutores nos Estados Unidos é na área de mídia, marketing, propaganda, né, que no Brasil a gente também não vê tanto os profissionais da psicologia serem absorvidos por essas áreas, mas lá os pesquisadores vão trabalhar nesses locais com salários bastante bons também. O que a Tiele trouxe, né, networking e personal branding. Então, o networking é a gente estar bem relacionado e o personal branding é o que vai te diferenciar dos outros. Teve um curso que eu participei que me fez, inclusive, mudar a minha postura com relação às apresentações, né? Talvez antes eu ficaria... Talvez, se eu não tivesse tido a oportunidade de pensar sobre isso, eu teria ficado na cadeira ali, mais sentada, mesmo desconfortável, mas eu ia ficar no modelo, no formato que me deram, né? Então, eu quero dar um exemplo para vocês de o quanto isso pode nos ajudar a desenvolver qual é o teu estilo, onde que você vai estar confortável para desempenhar da melhor forma, né, alguma tarefa, considerando as tuas potencialidades. Então, é interessante porque não te coloca numa forma de tem que ser assim, mas te traz reflexões, né, no sentido de que você possa desenvolver um processo de autoconhecimento para saber qual é a forma de aproveitar melhor as suas potencialidades, né? Então é bem interessante. E outro curso que eu fiz foi escrita para audiências não acadêmicas. Então esse é um ponto fundamental para eles, porque tem a ver com o retorno das pesquisas, né? Acho que a Thierry falou também de onde que a gente divulga as nossas pesquisas, e a gente quer, obviamente, né, publicar e ser reconhecido no ambiente acadêmico, mas que as nossas pesquisas tenham um impacto de transformação social. Então, a Vanessa começou aqui a abertura da mesa falando do psicólogo, da psicóloga nesse local de transformação social. Em última análise, é isso que a gente almeja quando se engaja no processo de pesquisar em psicologia. Além disso, pessoal, eu participei de um programa de conversação para alunos estrangeiros na USU. Também era ótimo porque tinha pizza grátis toda quinta-feira, refrigerante, pizza, né? Então, maravilhoso. Mas a gente tinha, além de ter as aulas com um professor que era americano, e ele dava aula sobre aspectos da cultura americana. Então, ele explicava pra gente, por exemplo, a bubble. A gente não tem muita bubble aqui. Bubble é a bolha, você não tá tão próximo de alguém. Explicou, enfim, questões, deixa eu me lembrar aqui outros aspectos que ele... o Thanksgiving, que é a ação de graças deles, né? De onde que veio, qual é a lógica, quais eram as cerimônias, assim, digamos, os rituais mais tradicionais da cultura americana. E a gente ainda tinha a oportunidade de se encontrar com colegas, né? A gente tinha pequenos grupos para fazer networking, para fazer rede de apoio também, porque, em geral, os estudantes estrangeiros não têm muitas outras atividades, eles ficam muito voltados, de fato, à vida na universidade. Também um pouco do que a Thierry disse, é por isso que eles gostam tanto dos estudantes estrangeiros, porque eles vão e trabalham muito, né? E a gente tem contato com diferentes culturas e vai se dando conta de aspectos que nunca pensou. Por exemplo, os chineses, eles não têm a noção de final de semana como a gente tem, né? Então, eles trabalham vários dias e é algo diferente, inclusive, em comparação à cultura norte-americana. E a gente tem que ir entendendo, né, essas peculiaridades, inclusive, para respeitar, compreender e respeitar essa diversidade toda. Bom, eu tive a oportunidade de apresentar alguns trabalhos em eventos, né? Então, essa aqui é a minha orientadora. Aqui é muito interessante porque, em geral, quando eu apresento trabalhos sobre os temas que eu estudo, vinculados a relações familiares e desenvolvimento infantil,
Ainda que a pessoa não estude esse tema, mas se ela tem filhos, ela se aproxima para saber um pouco mais, né, do que é pesquisado. Essa foto aqui, pessoal, é oficial, essas duas aqui, tá? Então, elas têm autorização para serem veiculadas. E esse é um outro ponto que a gente não se dá conta aqui. A gente costuma, eu até brinquei com a Denise, né? A Denise fez a selfie, a gente costuma fazer as fotos e postar nas redes sociais, e isso lá é algo muito mal visto, porque é o direito de imagem das pessoas. Então a gente não é recomendável que a gente fique fazendo fotos em locais públicos, porque as pessoas podem não se sentir bem. Por isso que eu não vou trazer para vocês, por exemplo, fotos de sala de aula, situações como essa, que eu não tinha autorização para fazê-las, e não é nem muito bem visto, digamos assim, socialmente na cultura norte-americana. Então, em 2018, eu voltei para o Brasil, defendi a tese, aqui a professora Shop Sullivan, e a professora Cida Crepaldi, que me acompanha desde a graduação, foi da minha banca, então é algo muito importante para mim celebrar essas conquistas e ter pessoas, né, que fizeram parte da trajetória. Aqui tem algumas das publicações derivadas do meu doutorado, então 2 artigos publicados em periódicos internacionais em coautoria com a professora Shop Sullivan, são artigos, né, em revistas com alto fator de impacto. E em 2019, então, pessoal, a minha tese, que foi defendida em 2018, foi indicada pelo programa de pós-graduação em psicologia da URGS como a melhor tese defendida no programa naquele ano para concorrer ao prêmio CAPES de tese. Então, esse prêmio ele envolve as 49 áreas do conhecimento, né? Então, eu concorri com todas as teses dos demais programas de pós-graduação em psicologia e fui contemplada como a melhor tese de psicologia. E dessas 49 áreas, existe uma outra subdivisão, considerando 3 grandes áreas, tá? Que é a área de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar, a área de ciências da vida e a área de ciências humanas. Então, a minha tese recebeu também o grande prêmio CAPES de tese nessa área de ciências humanas, especificamente, e foi por causa dele que eu tive a oportunidade, então, de fazer o pós-doc com essa bolsa na Ohio State University. Aqui são matérias publicadas, né, pela OSU, do prêmio, pela URGS. Foi a primeira vez também que a psicologia recebeu um grande prêmio CAPES de tese na área de humanidades, então é uma satisfação muito grande. E matéria da FURG também, porque eu já era professora aqui, foi no meu primeiro ano. Bom, eu trouxe para vocês agora algumas oportunidades, né, derivadas do doutorado sanduíche. Então, a primeira, obviamente, foi a qualificação, a melhoria, né, do que eu estava propondo para a minha tese de doutorado. Sem dúvida, o fato de eu ter ido para lá me ajudou, né, a receber o prêmio, porque minha tese foi toda redigida em inglês, então essa é uma das exigências, não, né, mas o que é aconselhável para os programas de pós-graduação em termos de internacionalização. Eu tive outros estudos publicados com a professora Sara, participação em congressos, tive a oportunidade de voltar para lá novamente para participar de um dos principais eventos científicos em desenvolvimento infantil, que é o SRCD, que foi em Baltimore. E, obviamente, né, a possibilidade... Aqui são as fotos do SRCD, das apresentações, e o jantar aqui com o grupo de pesquisa. E, obviamente, então, a possibilidade de ir para o pós-doc. Então, a gente conseguiu manter e fortalecer essa parceria. No pós-doc, eu fiz uma pesquisa que é um braço da minha tese de doutorado, que é sobre parental gatekeeping, que é em que medida que os cuidadores ou genitores, eles podem ter uma função como se fosse de guardião, no sentido de abrir a porta ou fechar a porta para o acesso do outro cuidador à criança. Tá? Em última análise, se a gente for pensar em aplicação bem prática disso, um dos aspectos que tem sido mais utilizado é na alienação parental, tá? Que algumas pessoas até questionam o conceito, mas tem a ver com o quanto um pai ou a mãe, enfim, pode dificultar o acesso do outro ao filho ou à filha. Como eu já estava na FURG, né, pessoal, a minha ida para o pós-doc demandou uma organização profissional em termos das disciplinas que eu iria ministrar, dos projetos que eu tinha em andamento, né, das orientações que essas, né, eu pude seguir.
E eu sou muito grata aos colegas aqui, quero agradecer a todas presentes e todos, né, por terem me permitido assim, aproveitar, né, ter esse momento de parar a prática docente para poder pensar um pouco na pesquisa, e eu confesso para vocês vão ver agora, que esse período lá me fez refletir muito sobre o tipo de estudo que eu estava desenvolvendo e o que pode ser mais estratégico e relevante do ponto de vista social e científico para a pesquisa em psicologia no país hoje. Fui para o USU num novo momento, tá, pessoal? Então, na primeira vez que eu fui para o doutorado sanduíche, eu basicamente ficava na universidade das 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta e muitas vezes sábado e domingo, no período da tarde, de manhã, não. Mas, assim, à tarde eu ainda ia aos sábados e aos domingos, então foi ótimo em termos, né, de produção acadêmica, de curtir, trabalhar, né, na universidade, curtir todas as oportunidades que a USU oferecia para o meu desenvolvimento e crescimento pessoal. Mas, dessa segunda vez que eu fui, eu tinha uma bebê de 10 meses na época que mamava e mama ainda no peito, né? Então é um super desafio e eu não tinha como ficar todo esse tempo na universidade. Então, com isso, né, a gente tem que pensar em termos da rede de apoio e dos perrengues. Aqui eu quero destacar um outro aspecto que, embora eu estivesse trabalhando com relações familiares, desenvolvimento humano, eu ainda não tinha parado para refletir em profundidade dos desafios de conciliar a maternidade e a carreira acadêmica. Então isso foi muito interessante, né? Acho que foi revolucionário, transformador para mim. E no exterior, a minha rede de apoio basicamente era o meu marido, que também é pesquisador e também estava fazendo pós-doc lá. Então a gente se revezava muito para cuidar da nossa filha, aproveitava todos os espaços. Em muitos locais dos Estados Unidos, aqui que vocês estão vendo essa Family Zone, isso aqui é dentro da biblioteca da USU, e muitas vezes um estava trabalhando e o outro trabalhando e olhando a Vitória ali, de longe. A Vitória é minha bebezinha, que tem 1 ano e meio agora. A gente acabou utilizando muito, né, recursos comunitários, como as bibliotecas. Tem bibliotecas públicas incríveis, com espaços para criança, com recreadores, né? Então esse era um outro recurso que a gente utilizou para poder trabalhar um pouco, com um pouco mais de tempo, né, mas sempre se revezando. E os perrengues, né, gente, de ir com uma criança, um bebezinho de 10 meses, a gente pegou temperaturas de 25, 27 negativo ali no finalzinho de dezembro, tá? E depois, é muito mais frio do que um freezer, tá, gente? Claro que foi um período específico, teve uma semana ali entre o Natal e o Ano Novo, que era nevasca, nada funcionou na cidade, ninguém saía, né? Só os caminhões da prefeitura tirando neve, serviços muito básicos, muito essenciais. Mas passando esses perrengues, né, e tendo a rede de apoio, a gente vai vendo o que realmente importa, né? E eu acho que essa foto aqui diz muito. Aqui a gente de malas prontas, já em junho, para vir para o Brasil. E assim, ó, em 6 meses, tudo que a gente precisou, tudo que era de mais essencial, além de nós mesmos e os computadores, obviamente, estão aqui nessas malas. Então a gente não precisa de muito para estar bem, né? Então acho que esse é um ponto que me fez refletir do quanto às vezes a gente tem uma coisa de querer mais e querer mais, querer mais, e o essencial nos basta, né, pra gente estar bem. Bom, além da rede de apoio que eu falei para vocês, sem dúvida uma outra rede de apoio foi o próprio pessoal do laboratório. Essa não era a primeira vez que eu ia para esse laboratório, então não foi uma entrada nova para mim. Desde que eu fui pela primeira vez eu me mantive trabalhando lá. Aqui é a minha festa de despedida na casa da Sara, tá? E um outro aspecto que me chamou a atenção é todo o contexto de gentileza que a universidade tem. Então, vocês vão notar aqui, tem programas especiais para a promoção de kindness, de gentileza nas relações interpessoais. Isso é algo que a USU preza muito, tá? Então, aqui é o site que fala do Kindness at Ohio State, que é o que a gente tem que cuidar
cuidado na comunicação com as pessoas, nas relações que a gente vai estabelecer, de poder ajudar, de poder estar envolvido, inclusive em ações beneficentes, que isso é muito forte para eles, né? E eu senti isso muitas vezes. Eu não podia estar presente, ou porque a Vitória não estava bem, ou porque estava muito frio e eu não conseguia me deslocar até a universidade, eu estava morando longe, eu precisava pegar ônibus, ou precisaria chegar atrasada por alguma eventualidade, ou porque teve a vacina da Vitória e teve a reação. Então, quando houve essas situações, eu me senti muito acolhida nesse contexto de gentileza, que foi muito importante para a minha adaptação lá. Bom, pessoal, aí agora passando um pouquinho para a rotina, para depois ir para os tópicos, né, que eu trago de reflexões para vocês, foi relativamente parecida com a minha rotina do doutorado de sanduíche, então tinha as lab meetings. Dessa vez eu não participei como aluna, mas eu atendi, né, eu estive junto com a Sara na disciplina de psicologia da família. E aqui, pessoal, o que é interessante, né? Vocês vão ver aqui que a aula, ela começava às 11h10 e terminava ao 12h30, 1h20. Eles têm, em geral, 2 lectures por dia. Então, são menos de 3 horas de aula. E quando eu comentei com a Sara aqui no Brasil, a gente costumava ter 4 horas aula, ela falou assim pra mim, mas o que tu fala pros teus alunos em 4 horas aula? Porque tem que falar um monte de coisa, né? E isso me fez pensar o quanto a gente não tem tempo para estudos individuais, para promoção de autonomia. Porque lá eles têm as aulas nesse período ali entre 11 e 1h, e os alunos estudam muito. Então, outra coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de textos que os alunos liam semanalmente antes da aula, porque eles tinham que escrever o assignment, que é tipo um parágrafo, 100 a 150 palavras, postar pelo Carmen, que é como se fosse o nosso AVA, é o sistema deles, antes da aula. Ou seja, o aluno chegava com esse texto lido e com uma síntese do texto, uma síntese com reflexões, com perguntas, com questionamentos, mostrando que tinha lido os materiais, né? E raramente era um texto, um artigo. Em geral, eram 2, 3. Né? Então, isso me fez pensar na diferença que a gente tem da nossa graduação também. Tanto em termos do tempo, né? Do tempo que a gente passa pedagogicamente, assim, né? De 4 horas a aula, quanto do tempo de dedicação dos estudantes na formação em nível de graduação, tá, pessoal? Dessa vez eu tive a oportunidade de também fazer uma consultoria para melhoria da qualidade da redação em língua inglesa, então aqui é o Writing Center, e participei de um programa de treinamento para prevenção do suicídio, que é uma das grandes preocupações. A USU tem digamos assim, uma diretoria de prevenção do suicídio. Tá? Esse é um ponto que eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o que eu percebi nos Estados Unidos um pouquinho mais para frente. Também tive a oportunidade de participar em eventos, então eu fui para a reunião da região Midwest da APA, né? Então é uma reunião regional, mas vinculada à APA. E agora, pessoal, para finalizar, eu queria trazer para vocês essas minhas reflexões dos temas que eu vi em evidência lá e que me parecem fazer sentido para a realidade brasileira, tanto em termos da pesquisa quanto da prática em psicologia. Então, acho que aqui, gente, isso aqui é um cartaz que estava buscando voluntários para as pesquisas. Aqui vocês vão ver que os voluntários recebem $30 para essa pesquisa, para participar. Então, em algumas pesquisas as pessoas recebem $30, $50, em outras um gift card que você pode comprar na Amazon, na Target, são lojas, enfim, locais para você usar o valor que você recebe por colaborar na pesquisa, algo que a gente não tem no Brasil, inclusive por questões éticas, né? Mas muitas pesquisas sobre repercussões psicossociais pós-Covid-19. Então, seja nos mais variados contextos, desde divórcio no contexto da pandemia, queremos escutar você, em função do elevado número de divórcios nesse período. Dificuldades de aprendizagem, modificações do seu regime de trabalho, aspectos relacionados à saúde mental, questões físicas de Covid longa ou do pós-Covid. Então, em diferentes contextos,
a ênfase no pós-Covid é muito forte, está muito forte nas pesquisas de lá e, sobretudo, também em questões referentes à morte e luto. Mudanças climáticas e desastres naturais. Eu participei de um seminário só sobre pesquisas em saúde e mudanças climáticas. A gente não está falando disso no Brasil. Desastres naturais a gente tem todo o tempo no Brasil e a gente não tem pesquisa sobre essa temática. Eles têm lá a situação de hurricane, de furacão, de terremoto, de enchente. E a gente tem, por exemplo, enchentes, a gente tem outros tipos de desastres, né? Então, Samarco, enfim, a gente tem diferentes situações que aconteceram no Brasil e a gente não tem ênfase nesse tipo de pesquisa e eles estão muito preocupados, especialmente com as mudanças climáticas, né? Além disso, pessoal, aspectos relativos ao uso de telas. Então, também um outro seminário que eu participei foi de Digital Wellness, de bem-estar para diferentes idades aqui, o uso de telas, tá? Não só criança, que a gente no Brasil acho que já tem uma trajetória aí com pesquisas com uso de telas para crianças, mas aqui eles estão pensando também em adultos, né? O quanto se percebe que, por exemplo, uso de Instagram, depois do Instagram houve aumento de self-hurting, de automutilação, né? Então são questões que eles estão bastante preocupados lá e que eu vejo que a gente tem aqui também. Na psicologia, intervenções online, então algo muito discutido lá e que aqui eu vejo que a gente ainda está nos primeiros passos, né? E eles estão avançando bastante rápido. E a epidemia ou a crise de opioides. O tempo todo que eu estava nos Estados Unidos, eu estava vendo situações assim dramáticas no noticiário, em diferentes locais. Gente, a coisa é tão séria que na Ohio State University você pode ir até um local específico para buscar o antagonista dos opioides, para você oferecer para alguém que está tendo uma reação em função de overdose de opioide. Estando lá, eu vi a primeira apreensão de fentanil no Brasil, que, se eu não me engano, foi no Espírito Santo em abril. Ou seja, o que eles estão vivendo lá, uma epidemia, algo super sério em termos de saúde pública, chegou aqui já, né? Então, algo para a gente pensar em termos de fronteira aí para as intervenções, tá? Esse aqui é o site dos serviços de saúde estudantil que falam sobre, né, super destaque para opioides, inclusive colocando aqui o Naloxone, que é o antagonista, né, a medicação que a pessoa pode pegar gratuitamente para auxiliar a se identificar um colega dentro da universidade tendo uma overdose de opioides. E além disso, pessoal, algo que também eu vi lá o tempo inteiro, em congresso, nas aulas, que é de mass violence, mass shooting, que são os massacres, né? Que é algo extremamente comum lá e que também tem aumentado no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, em 2022, 2023, a gente teve 5 massacres a escolas no Brasil, né? E é algo que a psicologia ainda também, não me parece, eu desconheço, né? Ações mais específicas ou pesquisas que estejam investigando essa temática, considerando essa demanda emergente, que é algo muito recente aí no contexto nacional. Então, pessoal, enquanto eu estava lá também, teve o massacre da creche Bom Pastor, que foi em Blumenau, que um cidadão entrou com uma machadinha e, se eu não me engano, foram 5 crianças, entre crianças e professores, eu acho, ou só crianças, eu não lembro, mas foram mortas, né? Isso foi agora, foi um pouco antes de eu voltar para o Brasil. Então, são questões muito importantes que a gente tem visto uma escalada dessa violência de massa no Brasil, e eu acho que é uma fronteira importante para a psicologia. E, obviamente, suicídio também com um aumento muito expressivo durante e após a pandemia. Isso aqui, gente, é o metrô, não sei se vocês conseguem ver aqui, é o trem vindo, tá a luzinha do trem aqui, inclusive. E aqui tá Suicide Prevention Lifeline, que é nacional, que a pessoa que está com ideação suicida ou alguém que gostaria de ajudar tem essa linha para poder buscar ajuda a qualquer momento. Esse tipo de cartaz tem em todos os locais da cidade, né? Porque realmente é algo muito importante para eles e que, acho que foi semana passada, eu até compartilhei no nosso grupo de professores,
a explosão de casos de suicídio entre jovens, inclusive entre crianças, no Brasil. Então vejam só, é uma outra demanda, né, que eu percebi lá sendo super explorada e que talvez seja algo para a gente passar a pensar na psicologia no Brasil nesse momento. E eu acho que em síntese era isso. Gostaria de agradecer a vocês e eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, para o debate, ou a gente faz o coffee break. Ótimo. Então, Vanessa, tu queres fazer um sorteio? Obrigada, pessoal. Então, pessoal, primeiro agradecer a Bia e a Kelly. Muito legal a gente conhecer também outras culturas, né? Tem bastante pessoas. Gente, nós vamos sortear. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje. A gente tem professores que produzem, né? Então, a gente tem aqui alguns presentinhos que os nossos profs separaram para sortear hoje, tá? A gente vai sortear esses aqui primeiramente, que são doações da prof. Daniela Elias, da professora Simone e do professor Lauro, tá? Que nem todos aqui presentes, mas todos se fizeram presentes. A Simone está aqui, a Daniela Elias se comprometeu a autografar em outro momento, se vocês quiserem. Tá? E no final da noite a gente ainda tem mais outros livros e a doação também de materiais sobre relações faciais do CRP, que o Rafael também trouxe para presentear a gente, tá? Tem mais uns brindezinhos que a Denise trouxe de Barcelona, esses também, ó. Esses são né, internacionais. Vou pedir para alguém vir aqui sortear, por gentileza. Qualquer voluntário, gente. Bem chévere, então. Esses aqui são 3, 4, 5. 84, vamos ver quem é. Tawane tá aí? Tawane. Não é Tawane? É Tawane ou Tawane? Como? Tawane ou Tawane? Olha, não. Lu, Tawane ou Tavane, Lu Rosa. Tavane? Vai. É tu? Então vem! Número 80, Paula. Tem a matrícula, eu suponho, 64377. Pessoal, quem sentou lá tá com sorte. Que bom, então, os livros vocês vão pedir. De novo, 82. Acho que só tem 80. Leandro Souza Marques.
Só para vocês saberem, o Lucas também mandou uma mensagem para desejar bom evento, se explicou que está com uma situação de saúde, não pode estar aqui, então se beijados por ele. 86, olha, vamos ficar livrada para os 80. 86, Amanda Barbosa Machado. Amanda Machado. Número 9. Guilherme Anastácio Aparecido. Agora vai receber em mãos, doutor. (96) Maristela Gonçalves. Cadê a Mari? Onde disse que a Mari saiu? Vai próximo. (27) Vamos ver. Gabriela Patias Vesquia. Vamos combinar um intervalo mais curtinho, 5 minutinhos, porque agora, quando nós voltarmos, a gente vai ter 2 falas bem. Eu suspeito que vocês vão gostar muito. Com a Prof. Denise e o Lucas Mandinelli, que está em Nova York, então enviou um vídeo para falar um pouquinho